Olá pessoal, nesse vídeo eu vou fazer um react a um vídeo tanto da Juliana Cavalcante quanto do André Chevitarese sobre a questão da ortodoxia, o que eles denominam, abre aspas, a autoproclamada ortodoxia, fecha aspas, que aconteceria ali na época do Eusébio, ali estamos no século IV. Então, a ortodoxia, na verdade, é uma criação do século IV. Não havia no cristianismo primitivo. O cristianismo primitivo ele seria plural. A ideia, ninguém se sobressaria, não tinha ortodoxia, não tinha heresia. Era uma pluralidade convivendo harmoniosamente. De repente, no século IV, um desses grupos se autoproclama a ortodoxia, inventa uma tradição, segundo a Juliana Cavalcante, usando o conceito de Hobsbawm, uma tradição inventada de que essa ortodoxia remontaria aí à época de Jesus, de que teria havia martírio para, enfim, tudo isso são tradições inventadas. E, bom, o vídeo é para falar sobre isso. Eu vou falar sobre, baseado nesse livro aqui, Manual da História da Igreja, Humberto Delorto e Saverio Scheres, na página 140. Ele vai falar sobre esse tema da ortodoxia. Esse tema da ortodoxia, ele foi levantado pelo Walter Bauer. Walter Bauer, ele trouxe a tese dele lá em 1934, né? E de lá para cá já teve resposta, né, do Turner, The Pattern of Christian Truth, e do Le Buluec, a noção de heresia, tá? De 1954. Mais recentemente, tem um Kostenberger, ele fez um livro respondendo qual o cenário atual da resposta dessa crítica do Walter Bauer. Ou seja, a ideia de que era uma pluralidade de cristianismos e que a ortodoxia só veio depois. Né? Kostenberger vai responder isso, e esses autores também, o Turner e o Bullock, dizendo que a ortodoxia está lá desde o começo. Vamos ver o que o texto aqui do Humberto Orto vai falar sobre isso. Na introdução à sua história eclesiástica, Eusébio põe no elenco dos temas de que ele tratará o dos heréticos, iniciadores de um falso conhecimento, em oposição aos que todas as gerações anunciaram a palavra divina oralmente ou com seus escritos. O pai da história da igreja honra depois, de fato, o seu propósito, reunindo uma tradição heresiológica, que já datava da metade do século II. A corrupção da heresia ele opõe à ortodoxia, que qualifica quer pessoas como Irineu e Clemente de Alexandria, quer escritos que veiculam a ortodoxia apostólica. Assim, no início do século IV, tornou-se usual a dupla ortodoxia e heresia, como expressão da oposição entre verdadeira doutrina e o erro, entre reta interpretação da fé, ortodoxia, e suas deformações. Então, de fato, Eusébio está marcando isso. Foi ele que começou com isso? Vamos continuar aqui. O termo heresia aparece logo cedo nos textos cristãos para indicar divisões que alteram a harmonia da comunidade. Cara, divisões na comunidade cristã já são apontadas nas cartas paulinas. Paulo está se colocando aonde? Na ortodoxia. Ele está se colocando nessa posição. Então a ideia de que não havia posição de ortodoxia, que não havia heresia, não bate com as cartas paulinas. Prossegue ele. Paulo, em Gálatas 5,20, põe as heresias na lista das obras da carne, ao lado de outros termos que indicam tensão e desacordo. Em 1 Coríntios 11,18, ele fala de heresias ao lado de cismas, que emergem quando a assembleia se reúne. Nessas passagens, o termo assume claramente uma conotação negativa. Não é assim em Atos 24:5, onde Paulo é chamado a se defender das acusações de ser um chefe da heresia dos nazoreus. Aqui o vocábulo mantém um sentido neutro, corrente no final da época helenística, onde significa partido ou escola de pensamento.
Assim, Flávio Joséfo serve para indicar as diversas correntes presentes no judaísmo, essênios, fariseus e saduceus. Então, veja, na sua origem, e aí a gente consegue ver até em Atos dos Apóstolos, esse termo é usado para designar um grupo, não necessariamente um grupo desviante. Tá? Agora, o sentido pejorativo encontra-se marcado em 2 Pedro 2:1, onde as heresias são fruto de falsos doutores. Em Tito 3:9, onde recorre o termo herético para indicar um irmão que deva ser admoestado porque corre o risco de se perder em polêmicas inúteis e vãs em torno da lei. Heresia indica um comportamento ou modo de pensar que põe em perigo a unidade da comunidade. Esses dois exemplos, 2 Pedro e Tito, são 2 pseudepígrafos. Já estamos ali no século II. Tá? Já estamos ali no século II. Início do século II. Tá? Então, aí, realmente, o conceito de heresia já está bem marcado como desviante. Tá? As cartas de Inácio de Antioquia estabelecem com clareza a correspondência entre heresia e erro doutrinal, opondo-se com vigor aos que consideram que o que o Senhor fez, a sua paixão e ressurreição, tem acontecido apenas na aparência. Ele fala isso na carta aos Esmirnenses 4:1 e Australians 10:1. Faz-se remontar a origem dessa impiedade a uma ação demoníaca. Inácio diz isso. Está em Efésios 10:3. Então, veja, aqui em Inácio já temos essa coisa da heresia como desvia. Muito antes de Eusébio, muito antes de Constantino. Muito antes. Então, já no começo do século II. Tá? A partir da metade do século II, aparecem escritos dedicados à denúncia e refutação da heresia, entendida como um erro que corrompe a fé. O primeiro exemplo de que temos notícia é o Tratado contra todas as heresias, de Justino. Perdeu-se essa obra, mas é possível ter dela uma ideia graças à sua reutilização em algumas passagens de Apologia, primeira Apologia 26:56, e no Diálogo com Trífon, 35:2. A sua influência é também bem reconhecida na obra de Irineu, em que ele escreve contra heresias, composta no final do século II, lá por volta de 180. Aqui a heresia recebe uma conotação precisa, que assim se resume: trata-se de um desvio com relação à reta doutrina, devido à influência da filosofia e dos demônios. Tá? A essa obra de Irineu junta-se a prescrição dos heréticos, de Tertuliano, que escreve por volta de 200, a confutação de todas as heresias, que é escrita por Hipólito de Roma, por volta de 220. Esse gênero de textos não informa apenas sobre posições consideradas desencaminhadoras com relação à fé correta, mas as coloca numa moldura interpretativa que se tornará tradicional. A heresia é fenômeno segundo sucede a verdadeira doutrina transmitida pelo Senhor e por eles aos seus discípulos. Então, veja, a tese do Chevitarese e da Juliana Cavalcante, de que não se pode falar de ortodoxia e nem de heresia no começo do cristianismo, no século II, que isso é uma coisa do século IV, é insustentável essa tese. Essa tese não tem como prosperar. Essa crítica que é feita, ela remonta aos textos do Walter Bauer, de 1934, mas já teve revisão crítica disso, e essa tese é altamente questionada hoje. Então, a referência eu vou colocar toda aqui do Turner, do Boulez e do Kossenberger, eu vou colocar aqui na referência. Muito obrigado, então.